Oi, meu nome é Beatriz Veloso, eu sou professora de Geografia e a nossa conversa de hoje é sobre globalização. A definição de globalização parte da ideia da intensificação dos fluxos, não só da população, como também das questões políticas, sociais, econômicas e culturais também. Essa questão, inclusive, já caiu em duas provas diferentes da UERJ. Para quem é de fora do Rio de Janeiro, a UERJ é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Nessas duas provas, primeiro ela veio perguntando o porquê que a gente podia dizer que a globalização começou na época da expansão ultramarina e depois ela veio perguntando por que a gente não pode dizer isso. Bom, a gente tem que começar a pensar que, de fato, na época da expansão ultramarina, houve uma intensificação de todos esses fluxos que eu havia conversado com vocês anteriormente. A gente observa não só as trocas culturais, como também a gente observa a colonização de novos territórios para além dos territórios das metrópoles. A gente consegue observar que existe ali uma troca econômica acontecendo, uma metrópole acumulando muito mais dinheiro do que uma colônia que estava sendo explorado, mas ao mesmo tempo a gente não pode cometer um anacronismo. Para quem não sabe o que significa isso, é quando a gente pega um termo que foi designado para um momento específico da história e começa a usar ele de uma maneira indiscriminada. Globalização foi um termo que surgiu pós-Segunda Guerra Mundial, num contexto de Guerra Fria. É óbvio que, durante esse período de Guerra Fria, que durou algumas décadas, houve um desenvolvimento muito grande de tecnologia e isso possibilitou com que esses fluxos aumentassem de uma maneira absurda. E é nesse momento que a gente observa o termo globalização sendo criado. Esse momento histórico tem características específicas, como, por exemplo, a criação de blocos econômicos, a fragmentação dos territórios e o neoliberalismo. É a partir desse momento que a gente vai começar a conversar. A gente sabe, obviamente, que com o desenvolvimento tecnológico houve um aumento também dos fluxos de comunicação e de transporte. E tudo isso fez com que nós começássemos a perder a ideia de tempo e espaço. Houve uma fragmentação em cima desses dois pontos. Hoje em dia é muito fácil da gente pensar que o mundo é muito pequenininho, porque é muito fácil conseguirmos informações de lugares longe de onde nós moramos. Imagina, por exemplo, que você tem acesso à internet. Você tá me assistindo agora, né? Você tá assistindo essa videoaula. É muito fácil você dar pausa nessa aula, abrir o Google e digitar alguma coisa sobre a Índia, sobre a Rússia, sobre a Turquia. Qualquer lugar do mundo é muito fácil conseguir algum tipo de notícia. Isso muitas vezes faz com que a gente ache que aquele lugar é relativamente próximo. Ou então, se nós formos para um aeroporto e pegarmos um voo que vá, sei lá, para a China, que vá para o Japão, vai parecer que esse território é muito pequenininho, porque em menos de um dia nós conseguiremos chegar naquele lugar. Pensa que alguns séculos atrás isso já era um pouco mais complicado. Imagina, por exemplo, quanto tempo Pedro Álvares Cabral demorou na caravela para chegar no Brasil. Um geógrafo chamado David Harvey expressou muito bem numa imagem esse encurtamento das distâncias. Essa imagem já caiu em uma série de provas, incluindo em alguns vestibulares. Nessa imagem, o mundo acaba diminuindo de tamanho de acordo com o passar dos séculos. Obviamente, essa imagem não retrata uma diminuição da extensão do território do planeta Terra. O que significa, na verdade, é que essas relações estão tão intensas nos dias de hoje, é tão mais fácil a gente chegar nos lugares distantes, houve um desenvolvimento tão grande da comunicação e do transporte que é como se a China, é como se, sei lá, a África do Sul estivesse do nosso lado. Um outro geógrafo muito importante que desenvolveu estudos em cima do tema da globalização foi o Milton Santos. O Milton Santos hoje em dia é considerado o geógrafo, brasileiro com maior destaque no mundo todo. E essa globalização que ele vem estudando tem três faces distintas. O Milton Santos diz que a globalização como fábula é a globalização como é mostrada para nós. Essa globalização como fábula é uma utopia. É algo como uma história infantil. Na história infantil é tudo muito belo, como se todos os países participassem da globalização da mesma maneira, de uma forma igual. E o que a gente observa, na verdade, é que isso não acontece. O Milton Santos diz que a realidade é a globalização como perversidade, onde os abismos sociais acabam crescendo por causa das diferentes participações nessa globalização.
Os países centrais, os países que têm mais dinheiro, que têm mais voz, atuam de uma maneira dominante nessa globalização. Eles acabam tendo uma influência muito maior em cima dos países mais pobres, dos países periféricos. É óbvio que sair de uma globalização como perversidade é muito complicado. Por isso que ele dá uma terceira alternativa, que seria a globalização como possibilidade. Nessa globalização como possibilidade, as pessoas se juntariam para conseguir algum objetivo nunca visto antes no planeta Terra, algo novo, uma nova solução. O mais próximo de exemplo que eu consigo passar para vocês, já que o Milton Santos não deixa isso muito claro na obra dele, é a Primavera Árabe. Para conseguir atingir conteúdos distintos, a população do mundo árabe acabou utilizando sites como o Twitter e o Facebook, algumas hashtags, para que pessoas ao redor do mundo todo tivessem noção do que estava acontecendo em países como Egito, Tunísia, Síria e Iêmen. A partir dessas publicações, o movimento acabou ganhando uma força muito grande. Eles conseguiram chegar no objetivo que era tirar certos ditadores no poder. A Síria ainda não conseguiu chegar nesse objetivo, mas isso já é assunto para outra aula. Se você teve alguma dúvida ou então se você tem alguma sugestão para um próximo vídeo, comenta aqui e não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Não esquece de dar like no vídeo, compartilha com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo.